Estamos em mais um X Saúde e nesse vídeo eu irei falar sobre o AVC, conhecido por muitos como o derrame, a qual a sigla significa acidente vascular cerebral. Eu irei falar sobre a definição do AVC, causas do AVC, sintomas do AVC e tipos de AVC. O AVC pertence às doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares, segundo a OMS, matam mais de 18 milhões de pessoas anualmente no mundo. Somente o AVC mata mais de 6 milhões de pessoas anualmente no mundo. Aqui no Brasil, o AVC mata mais de 100 mil pessoas. São mais de 300 pessoas que morrem diariamente no Brasil por complicações do AVC. O AVC tem como causa as dilatações e obstruções de artérias cerebrais. Eu irei falar sobre os principais sintomas de reconhecimento do AVC. O AVC pode apresentar sintomas de assimetria, a qual significa uma pupila dos olhos, a pupila pode ficar dilatada e a outra pode ficar contraída. Também pode apresentar sintoma de afasia, a pessoa terá dificuldade de falar, de pronunciar palavras, assim também como dificuldade de levantar e baixar os braços fazendo movimento de extensão. A pessoa poderá sentir forte cefaleia, ou seja, dor de cabeça, poderá apresentar sintomas de vertigem, ou seja, tontura. Esses são alguns dos principais sintomas que uma pessoa pode apresentar com AVC. Agora eu irei falar dos tipos de AVC. A literatura apresenta dois tipos de AVC. Apresenta o AVCI, a qual significa acidente vascular cerebral isquêmico, que acontece quando há a obstrução de um vaso que irriga uma determinada área de nosso cérebro. Isso acontece por aterosclerose. São placas de gorduras que obstruem os vasos e dificultam a circulação nesse determinado vaso que irriga uma determinada área de nosso cérebro. O cérebro deixará de enviar impulsos para um determinado membro. Representa cerca de 80% dos casos de AVC. O AVC isquêmico, ou seja, o acidente vascular cerebral isquêmico. Agora vamos falar do AVCH, a qual significa acidente vascular cerebral hemorrágico. Representa cerca de 20%. Isso acontece quando há dilatação de um vaso e o sangue acaba encharcando o nosso cérebro. O risco de morte é bem maior. Uma das principais causas é a hipertensão arterial elevada. Poderá deixar os vasos mais frágeis, suscetíveis à ruptura. Então tivemos algumas informações acerca do AVC, ou seja, o acidente vascular cerebral. E esse foi mais um X Saúde!